A Raizen acabou de entrar na fase mais crítica da história dela, e não é exagero. Porque agora não tem mais a ver com dívida alta ou um trimestre ruim, como a gente vem acompanhando. Mas tem a ver com execução, com gestão de fato. A empresa entrou com o maior pedido de recuperação extrajudicial da história do Brasil. E isso faz uma coisa muito importante, faz ela ganhar tempo. Só que tem um detalhe, tempo por si só não resolve o problema. Na verdade, ele só revela se a gestão da Raizen aprendeu com os erros ou se vai continuar cometendo os mesmos erros de novo. E hoje eu vou analisar estrategicamente por que essa fase da Raizen é literalmente a fase que pode decidir o futuro da empresa. Se ela acertar agora, ela pode reorganizar o jogo. Se ela errar, a próxima parada pode ser muito pior. É a boa e velha análise estratégica de negócio e mercado. Esse pedido de recuperação extrajudicial da Raizen é de 65 bilhões de reais em dívida e já virou a maior recuperação extrajudicial da história do Brasil. Está prestes a virar, né, quando ela for efetivada. E tem um detalhe importante aqui, tá? Porque quando ela entrou com esse pedido, ela já tinha cerca de 47% dos credores apoiando a decisão. E isso é importante por um motivo simples, porque para uma recuperação extrajudicial ser homologada, a empresa precisa ter adesão de mais de 50% dos créditos dentro de cada classe do credor. Ou seja, ela precisa mostrar para a justiça que a maioria dos credores já concordou com a renegociação. E aí, quando ela consegue provar isso, o juiz pode de fato homologar esse plano e ele passa a valer para todos os credores daquela classe. Então, cara, repara na posição da Raizen. Ela entrou no processo já com quase metade da dívida alinhada. Não garante a homologação ainda, mas mostra que a negociação já está avançada antes mesmo do pedido acontecer. Agora o jogo é simples. Se ela conseguir virar essa maioria e ultrapassar os 50% necessários, que na minha opinião vai acontecer, a recuperação extrajudicial é homologada e a empresa ganha o que ela mais precisa agora, que é tempo para reorganizar o caixa e a estrutura da dívida. Agora, isso tem um prazo para acontecer, para buscar essa adesão suficiente, né, para homologar de fato esse plano, que é 90 dias. E aqui tem uma coisa que as pessoas confundem, né, porque recuperação extrajudicial não é a mesma coisa do que recuperação judicial. A judicial é quando uma empresa perde completamente o controle da negociação. Ela entra na justiça, porque já tentou todas as soluções possíveis, ninguém concordou, vai com todos os credores, tudo trava e a situação fica muito mais pesada, né? A extrajudicial, que é o caso da Raizen, é diferente. Ela acontece antes de todo esse caos aí, né? A empresa, ela basicamente negocia direto com os credores, né? Organiza a dívida e depois ela leva isso para homologação com ajuizamento. Então, é uma tentativa de reorganizar a estrutura financeira antes de quebrar de fato a operação. E é exatamente isso que a Raizen está fazendo agora. Ela está tentando reorganizar a estrutura de capital para que ela ganhe tempo. A dívida deles é absurda, né? E isso faz, se for possível, que está muito próximo de ser, que ela entre na fase mais importante de todas, a fase onde ela não vai poder errar, em hipótese alguma. Antes de eu continuar, dá uma olhada aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. E se essa análise já está fazendo sentido para você, clica no botão de like para ajudar a fortalecer o canal. E se a tua empresa está travada, você precisa urgente aumentar seus lucros, dá uma olhada aqui nesse QR Code aqui do lado, clica nele, faz a aplicação na nossa consultoria empresarial, que a gente vai estar fazendo um diagnóstico completo da operação, entendendo seu mercado, analisando os gaps do seu negócio e desenhando um plano de ação para você destravar sua empresa em 90 dias. Mas corre porque as vagas são limitadíssimas. E aqui embaixo você também tem link para me contratar como seu conselheiro, contratar uma reestruturação empresarial completa liderada por mim na sua empresa, ou então a nossa escola de negócio com todos os treinamentos e cursos de gestão de empresa. Agora voltando para o ponto principal do vídeo. Quando uma empresa faz uma recuperação extrajudicial, entenda que ela não está resolvendo o problema, tá? Mas ela está comprando 3 coisas. A primeira é tempo. Sem renegociação, uma dívida desse tamanho, uma dívida do tamanho da dívida da Raizen, ela vira pressão o tempo todo, e é isso que a Raizen vem sofrendo. Os bancos começam a apertar, o custo do crédito vai subir inevitavelmente, e a empresa começa a tomar decisão com a faca no pescoço. E é o caso da Raizen hoje, como eu já trouxe nesse vídeo aqui, onde eu explico a única solução plausível da Raizen. Aqui está tudo, todos os erros, tudo que eles vêm cometendo. Já quando você renegocia essa dívida por vias extrajudiciais,
cara, você consegue alongar o prazo, reorganizar pagamentos, e a empresa, de certa forma, volta a respirar. A segunda coisa que você compra com esse movimento é uma estabilidade de curto prazo, porque o mercado entende que existe um plano, principalmente para empresas de capital aberto, né? Isso muda completamente a percepção de risco do mercado. A empresa ela deixa de parecer um incêndio financeiro e ela se torna um case de reestruturação. Isso comunica essa reestruturação para o mercado. E a terceira coisa que você compra é a chance de reorganizar de fato a estratégia. Porque agora a Raizen tem uma oportunidade rara. Ela pode parar, olhar o negócio e decidir o que realmente faz sentido para ela continuar ou não dentro dessa operação. E o que também precisa ser cortado, porque tem muita coisa que precisa ser mudada ali dentro, como eu já falei nesse vídeo que eu recomendei. Agora, a Raizen não é uma empresa pequena, cara. Vamos lembrar disso, né? Ela é uma gigante de energia, ela tem usina, tem distribuição, tem rede Shell, logística, é produção de etanol, açúcar, bioenergia, ou seja, estrutura ela tem, escala ela também tem e mercado ela tem. Ela é uma empresa que dá lucro, mas o que faltou nos últimos anos foi uma disciplina de capital. Foi sair investindo a qualquer custo para ganhar o mercado com base numa expectativa de transformação energética. E a taxa de juros do mercado mudou e ela se encontrou nesse mar de dívidas. E é exatamente isso que essa renegociação permite reconstruir. Então, se a empresa usar bem esse momento, ela consegue reduzir essa pressão da dívida, naturalmente, reorganizar esse investimento, priorizar os ativos certos, né, as frentes certas dentro da empresa, e com isso voltar a crescer de forma mais saudável. E aqui entra o ponto-chave, tá? Porque a Raizen, se ela conseguir essa recuperação extrajudicial, ela não pode errar de jeito nenhum. Olha, esse tipo de renegociação ele é uma carta muito forte, tá? Só que é uma carta que você não pode usar duas vezes, não é comum você usar duas vezes. Pensa comigo, cara, a empresa já foi no mercado, já chamou os credores, já renegociou prazo, organizou dívida, já usou a principal ferramenta de reorganização financeira, tá? E aí, se depois disso, ainda assim, a empresa continuar com a mesma mentalidade de antes, investindo em frentes com crédito, se alavancando para testar novos mercados e não para ampliar os mercados que já tem, se afundando em dívidas, se mesmo assim isso acontecer, o problema vai voltar. Só que ele vai voltar maior, porque o mercado já viu esse filme acontecer. Então, se durante essa recuperação extrajudicial não tiver essa transição de mentalidade, que eu acho que tem, tá? Porque já trocaram CEO, já tem um fundo, os próprios fundos, né, da Raizen, que controla a Raizen, já deixaram claro que vão voltar a investir caso tenha um plano, né, para saída dessa crise, e essa ação de recuperação extrajudicial faz parte desse plano, o que me leva a crer que não vai acontecer, mas se durante essa recuperação extrajudicial eles perderem a rédea de novo, né, continuar expandindo demais, assumindo projetos pesados, gastando capital como se esse dinheiro fosse infinito, a dívida vai voltar a crescer e aí a empresa não vai mais ter a mesma credibilidade para pedir outro rearranjo. E é por isso que essa fase de agora ela é tão decisiva para a Raizen, porque a Raizen precisa provar que ela aprendeu com os erros, ela precisa provar que ela consegue gerar caixa, que é uma coisa que ela já prova, né, mas continuar gerando caixa, controlando o investimento, priorizando o retorno e parar de apostar numa expansão agressiva demais. Porque a pior coisa que pode acontecer com a Raizen agora é essa gestão atual achar que essa renegociação resolveu tudo e voltar com os projetos antigos que tinham, né? Não resolveu. Essa renegociação ela só vai comprar uma segunda chance. Então o que acontece agora de fato, né? A Raizen ela pode entrar na fase mais importante da história dela, está prestes a acontecer, a fase onde não basta ela só sobreviver, né? Ela precisa mostrar que ela sabe operar uma certa disciplina financeira. Se ela acertar, cara, a Raizen é uma empresa lucrativa, né? Talvez é a deixa que falta para que ela, de fato, volte a crescer de forma saudável e galgar os mercados dela, né? E se ela acertar, ela muda de patamar e acredito que ela tem um plano para, em alguns anos, sair dessa dificuldade financeira e aí sim participar de toda essa transformação energética que ela imagina. Mas se ela errar, eu tenho certeza que o próximo capítulo não é mais uma renegociação, é uma crise muito mais difícil de resolver, com investidores afastados, porque a galera já viu que a gestão é ruim, então, ou seja, pode ser o fim do poço para ela aí, tá? Fez sentido para ti essa análise? Dá uma olhada aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal, e vou deixar recomendado o vídeo da Raizen, justamente explicando qual foi o erro que fez ela chegar nessa crise tão grande, e qual a única solução plausível para que, na minha visão,
ela saia disso e nunca mais volte, que é importante, tá? Você tem uma mudança de mentalidade ali. Até o próximo vídeo.